Se em sua prova aparecer verbo transitivo direto acompanhado de ser, muita atenção, muita cautela, calma, porque esta questão pode envolver aspectos bem diferentes. Pode estar querendo analisar coisas bem diferentes. Se você tem verbo transitivo direto acompanhado de ser, primeiro detalhe, as palavras que parecem objeto direto, elas são na realidade o sujeito passivo. Atenção, porque isso vai ter um impacto muito grande. Se o sujeito é simples, apenas um núcleo, e esse núcleo é singular, este verbo vai ficar no singular. Se este núcleo é plural, o verbo ficará no plural. Entretanto, se o sujeito é composto, formado por mais de um núcleo, a concordância poderá ser feita com este núcleo, ou seja, se ele está no singular, verbo no singular, se ele está no plural, verbo no plural, ou. Se pelo menos um dos núcleos é masculino, a concordância agora poderá ser feita no plural, plural masculino. Então, muita atenção a este primeiro detalhe. Segundo detalhe, se a questão é de transformação da voz passiva pronominal para a voz ativa, voz passiva pronominal para a voz ativa, você elimina o ser, desce o verbo eliminando o ser, e o que era sujeito passa a ser objeto direto. O sujeito, neste caso, da voz ativa é indeterminado, por isso que esse verbo aqui, ele vai ficar obrigatoriamente, ele vai ficar na terceira pessoa do plural. Então, um detalhe, olha, transformação de voz passiva pronominal para voz ativa, desce o verbo transitivo direto, desce no plural, terceira pessoa do plural, elimina-se o ser. Por quê? Porque o sujeito vai ser indeterminado. O que era sujeito passivo passa a ser objeto direto. Se a transformação, entretanto, é de voz passiva pronominal para voz passiva analítica, o verbo transitivo direto passa para o particípio, o se transforma em verbo auxiliar, e esse verbo auxiliar vai ficar no mesmo tempo desse verbo da oração da passiva pronominal. Olha, e você vai ter verbo no particípio, que era sujeito, permanece sujeito. Você cruza em X, legal? Voz passiva pronominal para voz ativa, o verbo transitivo direto vem para o particípio, o se transforma em verbo auxiliar, e o que era sujeito vai para sujeito da voz passiva analítica. Muita atenção, porque isso terá implicações sérias na resolução de questões em que aparecem verbos transitivos diretos acompanhados de ser. Observe que a questão pode envolver a análise de aspectos bem diferentes. Não vai deixar a banca derrubar você em questões que envolvem esses aspectos.